Bom dia, meus queridos. Hoje é 14 de novembro, terça-feira. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: faça escolhas criteriosas para nutrir pensamentos que vão levá-lo a um nível superior. A ansiedade afasta a promessa. A passagem que nós iremos estudar hoje vai ser Gênesis 30, 22 a 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Amém. A história é muito parecida com a história de Ana, né? Ana, ela não conseguia ter filhos, ela pede ao Senhor e o Senhor, né, a concede filhos. E Raquel a mesma coisa. Meus queridos, Raquel, ela era esposa de Jacó e futuramente ela seria a mãe de José e de Benjamim. E ela era estéril. Então, por isso, até conceber o seu primeiro filho, ela percorreu um longo e angustiante caminho. Ela, né, inclusive induziu com que seu marido tivesse relação com as suas escravas, né, com outras mulheres, para que elas pudessem gerar filhos e que ela considerasse os filhos das suas escravas, com seu marido e seus filhos. Enfim, ela tem uma trajetória longa, né, na Bíblia, a história dela. Ela sente inveja da irmã, porque a irmã já podia ter filhos. Enfim, é uma história longa. Mas o fato é que ela entrega nas mãos do Senhor e Deus, né, concede um milagre e faz com que ela tenha filhos, mesmo ela sendo estéril. A palavra ela nos mostra que Raquel ela ficou completamente desesperada e desnorteada com sua esterilidade. Tanto que ela fala com o marido dela: dai-me filhos, senão morro. Entretanto, meus queridos, tudo tem um tempo determinado. Deus a visitou e ela pôde, enfim, conceber José, mas no tempo determinado, no tempo certo. Por meio dessa história, nós podemos entender que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que a promessa está demorando, que é aquela famosa frase, né? Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo em linhas tortas. Na verdade, Deus ele escreve certo em linhas certas. Nós que temos um olhar torto para as coisas, né? Pelo esperar em Deus. Deus ele nunca tarda, sabe? O tempo dele é sempre o certo, o correto, o bom e o agradável. Meus queridos, né? Nós podemos aprender ao longo da nossa vida que a ansiedade ela atropela as promessas que Deus tem para a nossa vida. Por vezes, nós somos tomados por uma ansiedade e por um desespero e a gente acaba tomando decisões sem consultar a Deus e a gente acaba se colocando em circunstâncias completamente contrárias à promessa que Deus tinha para a nossa vida e mais, às vezes completamente contrárias ao que nós de fato queríamos e sonhávamos. Que a gente age de forma precipitada, sem pensar, sem raciocinar, a fim de matar aquela ansiedade, aquele desespero que está no peito da gente. Talvez, meus queridos, você conviva com a ansiedade de modo que até as pequenas coisas da vida para você acabam se tornando grandes problemas. Eu costumo dar, né, diversos exemplos. Às vezes, se o trânsito agarrou, para algumas pessoas isso já é motivo de uma grande ansiedade. Se uma pessoa demorou para poder responder uma mensagem, já é motivo de ansiedade. Se uma pessoa não conseguiu naquele momento atender uma ligação, já é um motivo de grande ansiedade. Esse sentimento ele também tomava conta do coração de Raquel e ele também tomava conta do coração de um salmista, do Salmo 94:19, que ele diz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma.
Mas o fato é que Raquel e que o salmista desse salmo que eu acabei de citar, eles encontraram tranquilidade para o seu coração em Deus. Meus queridos, com você não será diferente. Quando eu digo, tá, para você entregar as suas preocupações em Deus, entregar a sua ansiedade em Deus, eu não estou dizendo para você negligenciar, às vezes, um estado de saúde, né? Um estado que você precise, talvez, fazer uso de medicamentos, que você precise fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Não é isso. Mas que Deus, ele também seja esse complemento e que ele seja o complemento principal. E faça uma reflexão hoje. Que tipos de pensamentos têm tomado a sua mente? A ansiedade, ela tem feito parte dos seus dias? Mesmo que você se encontre desesperado, meus queridos, e desnorteado, como Raquel, como o salmista, decida, a partir de hoje, confiar, pois no tempo certo Deus agirá. Se Deus ele ainda não cumpriu a promessa que ele tem para a sua vida, é porque ele está te preparando. Vocês conhecem, sabe como que funciona o processo de lapidação de um diamante? Diamante, ele é uma pedra, né? Quando ele ainda é uma pedra bruta, ele é uma pedra bruta, feia, que não tem valor. E o processo que ele passa de lapidação para ser colocado na vitrine, né, para o cumprimento da promessa dele, que ele ser colocado na vitrine, ser dado o devido valor a ele, para que ele seja desejado pelas pessoas, ele primeiro precisa passar pelo processo de lapidação. O processo de lapidação, ele literalmente lixa a superfície do diamante. E isso é um processo doloroso para a pedra. Estou dizendo que a pedra ela sente dor, mas estou dizendo que é um processo bruto que precisa ser realizado. E o mesmo diversas vezes é realizado conosco, para que a nossa promessa ela seja cumprida, para que nós possamos ser honrados, ser colocados na vitrine, nós precisamos se submeter e passar por esse processo de lapidação. E esse processo de lapidação ele consiste em esperar em Deus com paciência, ter bom ânimo, fortalecer a nossa fé nesse processo, aprender, evoluir, para que aí sim a gente possa ser colocado na vitrine e possa ser exaltado. Amém? Então, meus queridos, no dia de hoje, entregue as suas aflições, as suas preocupações a Deus. Repito, não negligencie se você tem algum estado de saúde que justifique a sua ansiedade e que desencadeie a sua ansiedade de uma forma além do normal. Mas não deixe que Deus deixe de ser o complemento principal para a cura da sua ansiedade, para a cura das suas tormentas e para a cura do seu coração. Ontem eu vi uma frase não, é até uma história, que eu vou preparar ela para trazer aqui para vocês, mas basicamente se você tem um problema nesse momento, que daqui a 5 anos ele não fará mais sentido, então ele não merece te perturbar, ele não merece que a sua paz ela seja retirada. Porque não é algo a longo prazo, não é algo tão grandioso assim, a fim de mudar e de alterar todo o curso da sua vida para daqui a 5 anos. Então, como consequência, ele não é algo tão importante assim. Então, não merece, né, o seu desgaste, não merece a sua ansiedade. Amém? Meus queridos, vamos fechar os nossos olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado, Pai, por nos permitir a vida. Paizinho, no dia de hoje eu lhe peço, cura o coração de todos os nossos irmãos que possa ter ansiedade, que possa ter depressão, que possa ter pensamentos de autoextermínio, Pai, que possa ter pensamentos de desespero. Cura, Pai, todos os nossos irmãos que passam por crises de ansiedade, de ter falta de ar, de ter pensamentos ruins, Pai, de ter pensamentos de desespero, de ter uma sensação de estar com falta de ar, de estar sendo sufocado, Pai. Tire todas essas sensações do coração e dos pensamentos desses nossos irmãos, Pai. Sopra a tranquilidade e a paz no coração e nos pensamentos de todos esses irmãos, Pai.
Mate todos os monstros imaginários que possam existir na cabeça desses nossos irmãos, Pai. Faça um milagre na vida de cada um desses nossos irmãos, Paizinho. Amém, amém, meus queridos. Muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilha essa mensagem. Vamos espalhar o amor, vamos espalhar e abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Nos encontramos amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia.